Olá a todos. Nesta aula, dando continuidade ao nosso tópico de energia e balanço de energia, iremos aprender uma forma de como encontrar informações acerca das propriedades específicas. Vimos nas aulas anteriores a equação do balanço de energia e percebemos que nesta equação há necessidade de saber, por exemplo, a entalpia específica ou energia interna específica, e muitas vezes para o cálculo da vazão máxima do sistema é importante a gente conhecer o volume específico ou a massa específica do fluido. Então, após esta aula, você será capaz de encontrar propriedades específicas em tabelas termodinâmicas. Conforme já visto, vimos que as propriedades termodinâmicas são essenciais para a realização dos cálculos de balanço de energia. Por exemplo, temos aqui uma turbina a vapor operando adiabaticamente. Sabemos que para este caso, o balanço de energia é dado pela seguinte expressão, onde nós temos aqui a potência gerada pela turbina, a vazão mássica e a variação de entalpia. Agora pode surgir a pergunta, como podemos encontrar os valores dessas propriedades termodinâmicas, como por exemplo a entalpia? Esses valores geralmente eles são obtidos experimentalmente ou através de outros tipos de metodologias, como por exemplo gráficos, que esses gráficos podem ser gerados através de medidas experimentais ou através de algum modelo termodinâmico, tabelas, que também podem ser obtidas de forma experimental ou através de modelos termodinâmicos. Uma tabela que é muito comum é a tabela de vapor, certo? Ou através, por exemplo, de equações de estado e outros tipos de correlações baseados em modelos empíricos ou semi-empíricos ou teóricos, ok? Aqui nós temos um exemplo das principais equações de estado utilizadas, como Peg-Robson, Solove-Redstone, BWR, PCSAFT e dentre outras. Para a utilização de equações de estado, geralmente criam-se rotinas computacionais para o cálculo desses modelos, ok? Como já mencionado, na aula de hoje nós iremos aprender a encontrar valores em tabelas termodinâmicas, né? E como exemplo, utilizaremos a tabela de vapor, por se tratar, né, pela água se tratar do fluido mais utilizado na indústria química. Então, a tabela de vapor, como já mencionado, é a tabela que se conta valores de propriedades específicas da água, certo? Então, nesta tabela é importante sabermos em qual estado estará a água. Aqui nós temos do lado esquerdo o gráfico PT, certo? Onde a gente já viu a, sobre as fases, né, que as curvas separam, certo? Fase sólida, fase líquida e fase gasosa, onde cada curva ela delimita, né, ela mostra a região de equilíbrio entre as fases, certo? Então, a região que a gente vai mais trabalhar, para o caso da tabela de vapor, vai ser a região a curva de vaporização, certo? E a região gasosa, né, que é a região da água na fase gasosa, que é o vapor, certo? Então, muitas vezes a gente terá valores de temperatura, por exemplo, e com isso, se estiver na fase líquido-vapor, né, se for, por exemplo, vapor saturado, vamos saber encontrar a pressão rapidamente, pois como vimos, né, nas aulas de físico-química, segundo a regra de fases, para um sistema formado por um componente em equilíbrio de duas fases, basta eu ter eu necessito apenas de uma grandeza termodinâmica para determinar o sistema, certo? No gráfico PV também, que nós já discutimos isso em outras aulas, nós temos, né, o equilíbrio delimitado por um envelope de fases, como nós podemos ver aqui, nessa curvinha preta, certo? E nessa curva de fases nós temos como encontrar o volume específico da fase líquida, certo? Que é nessa região aqui, e o volume específico da fase vapor, numa dada isoterma, né? Lembrando que essas curvas azuis aqui representam isotermas, né, no gráfico PV, ok? Então, quando tivermos o vapor superaquecido, ou seja, o vapor abaixo de sua pressão de vapor, né, da pressão de vapor da água, estaremos falando dessa região aqui, certo? E para o vapor saturado, estaremos falando dessa região aqui, ok? Na região dentro do gráfico. Também temos gráficos similares para propriedades como
a entalpia, né? Gráfico entalpia, pressão. Também vou deixar na descrição dos vídeos aqui alguns vídeos bem interessantes sobre como encontrar esses valores em gráficos, ok? Também entropia, temperatura e dentre outros gráficos. Vai depender muito de qual a necessidade que nós temos, ok? Eu vou mostrar nos próximos slides alguns exemplos de como podemos encontrar dados em tabelas termodinâmicas, certo? No caso aqui, utilizando como exemplo a tabela de vapor. Conforme comentado, a primeira coisa que temos que saber quando vamos utilizar uma tabela de dados termodinâmicos é em qual estado está a substância. No caso da tabela de vapor, nós podemos ter a tabela de vapor saturado, onde teremos propriedades específicas da fase líquida e da fase vapor em equilíbrio, ou a tabela de vapor superaquecido. Inicialmente, vamos ver como encontrar valores na tabela de vapor saturado. Como eu havia comentado no slide anterior, devido à região de transição de fase de equilíbrio líquido-vapor precisar apenas, na segunda regra de fase, de apenas uma propriedade termodinâmica para determinar o sistema, se eu tenho o valor, por exemplo, da temperatura do sistema, eu só vou ter, para o equilíbrio entre a fase líquida e vapor, apenas uma pressão correspondente, certo? Então, por isso que geralmente, quando falar em vapor saturado, o problema dará apenas a temperatura ou a pressão, certo? Pois encontrando uma, nós já temos a outra na tabela, tá bom? Tudo bem, então aqui fica bem intuitivo, né, de analisar a tabela. Aqui, lembrando que aqui é um exemplo de um pedaço de uma tabela. Geralmente as tabelas se encontram nos apêndices dos livros, ok? Então é muito importante a gente ler essa tabela antes, quais as unidades que ela se conta, a, qual o estado de referência utilizado, enfim, certo? Então, por exemplo, aqui nós temos uma tabela que vai ter os dados de volume específico, em metro cúbico por quilograma, energia interna específica, entalpia específica e entropia específica, que é uma propriedade que vocês verão com mais detalhes em termodinâmica, ok? Então, por exemplo, bem fácil de ler, né? Se eu tenho aqui uma temperatura correspondente, eu vou ter, por exemplo, o volume específico para a água, né? Que seria a água no estado líquido, né? E o vapor, que seria a água no estado gasoso, certo? Então, fica fácil de achar aqui. Agora tem um porém. E quando eu quero, por exemplo, um dado entre a temperatura de 98 graus Celsius e a temperatura de 99 graus Celsius? Quando vamos procurar esses valores em tabela, nós temos que fazer interpolações, que vocês devem lembrar bem da disciplina de cálculo numérico. Então, como exemplo, vamos fazer aqui o seguinte. Queremos encontrar o valor da entalpia específica, certo? Para o vapor saturado a 105 kPa e com título igual a 0,98. Lembrando que título é a quantidade, né? É a fração molar, fração mássica, na verdade, do vapor no sistema, certo? Então a entalpia do sistema seria dado por X, né, que seria o título, vezes a entalpia específica da fase vapor, mais 1 menos o título, vezes a entalpia específica da fase líquida, no caso vapor saturado e líquido saturado, ok? Então, como estamos pedindo essa propriedade na pressão de 105 kPa, e quando vamos na tabela percebemos que temos o valor de 101,33 kPa e 108,78. Então, o valor de 105 estaria nessa região aqui, ó, entre 101,33 e 108,78. Então, o que é preciso fazer? Uma interpolação. A interpolação, ela considera dados, quando os dados estão muito próximos, como uma reta, certo? Como se o comportamento fosse linear entre esses dados. Onde eu teria um dado um ponto desse dado, né, uma região dessa reta, dada por um dos pontos, um dos estados, né, e a outra região pelo outro estado. Então, por exemplo, aqui eu teria um gráfico do tipo entalpia, pressão, certo? Considerando que esse trecho entre 101,33 e 108,78 seria uma reta, onde eu teria aqui um ponto a pressão de 108,78 e aqui a pressão de 101,33. E eu
iria querer encontrar o valor na pressão de 105, certo? Quilopascal. Então aí fica simples, né? Lembrando lá de cálculo numérico e utilizando a equação da reta, nós temos que a interpolação pode ser o valor no caso da entalpia, né? Pode ser encontrado a partir dessa equaçãozinha aqui, que é a equação da reta. Onde o subscrito zero, ele indica, por exemplo, o ponto de 101,33, né? Da pressão de 101,33. Então, então Y0 seria a entalpia a 101,33 e Y1 a entalpia a 108,78. E os X, né, seriam as pressões, considerando que o gráfico seria H por P, ok? Então aí fica simples, né? Substituindo os valores, já que eu estou pegando esse intervalo aqui entre 101,33 e 108,78, teremos o seguinte. No caso, para a entalpia da fase líquida, né, lembrando, quando eu vou fazer da fase líquida, eu tenho que pegar os valores da fase líquida, como eu tenho aqui. Por exemplo, a água, 419 aqui, certo? Para a fase líquida, na 419,1, desculpa, certo? Aqui é a entalpia. Para a pressão de 101,33 e 427,5 para a pressão de 108,7, como podemos identificar aqui nesta equação, certo? E o valor da entalpia, a entalpia específica da fase líquida, né, na saturação para a pressão de 105 kPa seria 423,2. De forma análoga, poderemos fazer o mesmo para o vapor. Para resolver isso manualmente, é mais indicado utilizar a função de interpolação das calculadoras científicas, ok? Qualquer calculadora científica, a mais simples que seja, tem esta função. Se você tiver disponibilidade de utilizar o computador, fica fácil de fazer isso através de algumas ferramentas, ou através utilizando até mesmo o Excel, ou ferramentas computacionais que calculam diretamente os valores que estão apresentados na tabela de vapor, ok? Então, aplicamos os valores encontrados na equação da entalpia total, né, do sistema, que seria a entalpia do sistema considerando a fase líquida e a fase vapor, né, dada por esta equação aqui, onde os valores da fase líquida e da fase vapor já foram encontrados anteriormente. Vamos ter que o valor da entalpia específica para a pressão de 105 kPa para o vapor saturado será de 2.632,4 kJ por quilograma. Lembrando que, da mesma forma que essa metodologia foi aplicada para a entalpia específica, também vale para a energia interna, energia interna para o volume específico e entropia, certo? Quando o sistema estiver no seu estado superaquecido, né, de vapor superaquecido, acontecerá o seguinte. Lembrando lá do gráfico pressão-temperatura, que nós temos uma curva desse tipo aqui, certo? Onde nós temos aqui a fase gasosa e aqui a fase líquida, certo? Onde aqui nós temos a pressão e no eixo X a temperatura. Quando temos a fase saturada, que a região de saturação, que foi o que a gente acabou de ver, nós vimos que para uma temperatura nós temos uma pressão correspondente. No entanto, no caso de vapor superaquecido, nós vamos ter o quê? Para uma temperatura, certo? Que o vapor superaquecido está nessa fase gasosa, eu posso ter diversas pressões, ó. Posso ter diversas pressões que o meu sistema ainda estará no estado de vapor superaquecido, né? Ou seja, o meu grau de liberdade para esse sistema, né, de um componente em uma fase, o meu grau de liberdade é igual a 2. Então, eu preciso de duas propriedades termodinâmicas para determinar o sistema. Então, quando eu estiver falando de vapor superaquecido, eu vou ter que falar da temperatura e da pressão, ok? Em qual temperatura e qual pressão esse vapor superaquecido se encontra. Então, neste caso, eu vou ter que encontrar, não vou ter que encontrar um valor para um líquido saturado e um vapor saturado, até porque não tem duas fases, só tem uma fase. Então, eu vou ter o valor só para o vapor superaquecido,
Então vamos fazer aqui um exemplo. Qual o valor do volume específico para o vapor superaquecido a 90 kPa e 320 graus Celsius? Nas tabelas termodinâmicas, né, como a tabela de vapor, vamos encontrar alguma coisa parecida com isso, onde teremos uma parte mostrando qual é a pressão, certo? Que o sistema do sistema, e a outra qual é a temperatura, certo? E a interseção entre essas linhas, por exemplo, da linha do vapor, do vapor específico, né, como nós temos aqui, entre a temperatura e a pressão, dará o valor dessa propriedade para a temperatura e a pressão especificada, ok? No entanto, o que pode acontecer, assim como no exemplo anterior, pode ser que eu precise fazer interpolações, certo? Neste caso aqui, que nós queremos uma pressão de 90 kPa e uma temperatura de 320 graus Celsius, quando vamos ver na tabela, nós não temos a temperatura de 320 graus Celsius, que estaria aqui entre 300 e 350, certo? E também não temos a pressão de 90 kPa, que estaria aqui entre 75 e 100 kPa. Então, o que temos que fazer? Vamos ter que fazer, na verdade, 3 interpolações, ok? Para podermos criar a região da pressão de 90 kPa e 320 graus Celsius, conforme vamos ver a seguir. Então, vamos lá. Precisamos dos valores de volume específico, né? Queremos saber o volume específico para a temperatura de 320 graus Celsius, está aqui, e a pressão de 90 kPa, certo? Então, precisamos encontrar esse valor aqui, nessa região aqui, ok? Do volume específico. Só que não temos outro meio de encontrar, de fazer nenhum tipo de interpolação, encontrar esse valor, por enquanto. Então, vamos ter que encontrar o valor do volume específico para 300 graus Celsius e 90 kPa, e depois para 350 e 90 kPa, e depois fazemos a interpolação entre 300 e 350, ok? Então, primeiramente, vamos encontrar, né, fazer a interpolação entre as pressões de 75 kPa, certo? A 300 graus Celsius, e 100 kPa a 300 graus Celsius, né? Para encontrar o valor a 90. Como já havíamos comentado, como se resolve uma interpolação, né? Utilizando a equação da reta, vamos ter que o volume específico para 300 graus Celsius e 90 kPa será igual a 2.991,4 metro cúbico por quilograma. De forma análoga, agora devemos fazer a interpolação para encontrar o valor para 350 e 90 kPa. Então precisamos fazer a interpolação entre 350 e 75, 350 graus Celsius e 75 kPa, certo? E 100 kPa e 350 graus Celsius, certo? Então são esses dois valorzinhos aqui. 3.829,4 metros cúbicos por quilograma e 2.870,8 metros cúbicos por quilograma. Então, aplicando lá a equação de interpolação, nós vamos ter isso daqui, certo? 3.254,2 metros cúbicos por quilograma. Lembrando que tudo isso pode ser feito com uma calculadora científica, né, na sua função de interpolação linear. Com os valores encontrados até o momento, então, podemos resolver agora a interpolação entre as temperaturas de 300 e 300 graus Celsius e 350 graus Celsius para a pressão de 90 kPa para podermos encontrar o valor desejado. Onde teremos que, a partir da interpolação entre essas duas regiões, que o valor do volume específico para a temperatura de 320 graus Celsius e 90 kPa será de 3.096,5 metro cúbico por quilograma. Bem, pessoal, então é isso. Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, sugestão ou qualquer questionamento pode enviar para o meu e-mail ou deixar nos comentários abaixo. Muito obrigado e até a próxima.